Você conhece o projeto Adote uma Árvore? O projeto Adote uma Árvore foi criado no ano de 2005 pelo diretor Darley Friacrio, diretor do Instituto Federal do Campus Floriano. Esse projeto não beneficia só a cidade de Floriano, mas como todos em volta. E você sabe a importância e a história desse projeto aqui na instituição? Ao decorrer desse documentário, vamos resolver e responder tais questões. Roda a vinheta! Adote uma Árvore, ele começou aqui com o plantio de uma árvore. Deu essa muda de árvore eu ganhei lá em Teresina. Inclusive uma muda de ninho, que hoje nós não plantamos o ninho. Mas assim, eu digo que o projeto começou errado. Mas na época nós não tínhamos o conhecimento que essa planta não é adequada para o nosso país, não é adequada para o... Entendeu? Porque é uma planta que foi descoberta que ela traz malefícios para as abelhas. Então na época não tinha pesquisa, então você vê a importância da pesquisa. Então às vezes a gente começa alguma coisa e toma decisões na vida porque não tem conhecimento. Então, essa muda de ninho eu ganhei lá em Teresina, de uma senhora que, Dona Socorro, que não tinha espaço para plantar essa muda de planta. Aí me deu a muda de planta. Professor, leva essa muda para o senhor plantar lá em Floriano. E eu trouxe. Quando cheguei aqui na escola, eu olhei para o ginásio, tudo descoberto, eu digo, Jonas, vamos plantar essa muda aqui na subida da escada, quem vai para os banheiros ali, ela foi plantada ali, hoje até é um mingá lá. E aí essa planta, quando nós estávamos plantando, aí surgiu a ideia, esse espaço todinho ocioso aberto, por que a gente não planta mais árvore? Então na época a escola só tinha aqueles pés de manga ali. Naquela parte da escada para lá tinha 6 palmeiras imperiais. E a escola na época que completou 6 anos, foi plantado 6 palmeiras imperiais. Tendo em vista a necessidade de conscientização ecológica e a qualidade do ar, foram plantadas em 2005 120 mudas de diferentes espécies, na sua maioria árvores frutíferas que, além de embelezar, vão melhorar o clima no ambiente da instituição. Surgiu a ideia de fazer o plantio de marmuda, ou seja, de arborizar a escola. Bom dia, eu sou o Jonas, sou uma pessoa de frente aqui do projeto, tomei de conta desse projeto. Ele iniciou no ano de 2005, tá fazendo 20 anos que a gente está com ele aqui. O projeto ele iniciou, na verdade era para plantar só aqui no campus, mas aí a gente foi tomando a iniciativa. Quem fundou o projeto foi o professor Darley, no tempo que ele era diretor, e aí ele teve a iniciativa de plantar aqui, e aí já começou a plantar na cidade. O pessoal vinha, a gente fazia doações para eles, plantar na cidade, e aí já expandiu para outra cidade vizinha, até mesmo para outros estados já está saindo mudas. Tinha uma Kombi, né, que fazia viagens. Eu vi as fotos, muito bonitinho. Aquela Kombi era daqui. Ele mandou adesivar com um adesivo com o nome do projeto, e a gente trabalhava com ela. Aí depois da pandemia foi que ela desapareceu daqui, mas ela sempre ficava aqui. Você só tinha aqui esses pés de manga e alguns pés de alguma árvore nativa ali atrás do campo, que ficou na época quando construiu a escola, essas árvores ficaram, mas eram muito poucas. Toda essa área aqui debaixo do estacionamento, entre os blocos, era tudo área ociosa, não tinha planta, a não ser a grama. E aí a gente, na hora, cadê mudas para a gente plantar? E aí a gente ia para Teresina, eu fui em vários viveiros de muda lá no Mocambinho, e era uma dificuldade para a gente conseguir essa doação de mudas. Não, venha só em outubro, a gente não está fazendo doação. Ou quando a gente ia, não, a gente só pode doar 10. Então tinha toda uma dificuldade. Acabei conseguindo 133 mudas lá no viveiro de Demerval Lobão. Ou seja, lá na cidade andei aí uns 15 quilômetros no interior, perguntando aí um e a outra onde era esse viveiro, e conseguimos 133 mudas de árvore. Goiabas,
várias plantas aí, que eu esqueci o nome agora. E nós começamos aqui, Oiti, então, dentre outras. Foram 133 mudas que nós começamos em junho de 2005. Esse projeto começou em junho de 2005 com um plantio de 133 mudas aqui no campus. E aí não foi suficiente. Então eu digo, é difícil a gente conseguir muda em Teresina, vamos fazer nossas mudas. Aí nós começamos lá na Guarita, debaixo do pé de mamoramba, a gente começou a fazer a muda lá. Consegui as sementes de oitilho, semente de manga, de outras árvores, caju, e a gente começou a fazer o projeto. E aí nós começamos fazendo as mudas e plantando aqui no campus. Quando foi em 2008, o projeto já estava, né, a gente estava produzindo várias mudas, a gente sentiu a necessidade de arborizar agora fora da escola. Porque agora nós vamos levar para as escolas, para as praças, doar para os alunos. Então, em 2008 nós começamos, em 2010 nós criamos a marca Adota uma Árvore. O viveiro veio para cá, para esse espaço, nós fizemos as divisões, adequamos o local e ficou funcionando aqui até hoje. Entendeu? Então hoje nós temos parceria agora, principalmente com a comunidade, com a sociedade. Até 10 mudas de árvore nós doamos sem contrapartida, totalmente grátis, gratuito. Agora, a Secretaria Municipal de algum município, empresa que queira fazer um projeto de arborização na sua cidade, aí a gente pede uma contrapartida da doação dos sacos. Por exemplo, a cada muda doada, a gente recebe 10 sacos para poder encher esses sacos e distribuir com a comunidade. Porque não é interessante para a escola fazer muda para a empresa, para a secretaria do município. A gente quer que essas secretarias municipais, elas criem seus próprios viveiros. Imagina cada secretaria de um município desse com um viveiro. Você vê, Floriano não tem um viveiro de muda. Imagina Floriano com um viveiro de mudas aqui, fazendo todo o trabalho de arborização na cidade. Itaueira, né? Oeiras, Nazaré e por aí vai, Barão do Grajaú. Se todas as cidades tiverem um projeto desse, um viveiro de mudas, não vai mudar radicalmente a mentalidade da população e a cultura que é necessário arborizar. Então a gente quer isso. Então a gente coloca essa condição para eles também verem que não é só chegar aqui e levar a muda sem ter uma contrapartida. Secretaria do município, por exemplo, de Jerumenha, que é 100 mudas de árvore, a gente doa. Agora eles têm que 10 vezes 100 mil. Eles têm que entregar 1000 sacos para poder a gente fazer mais mudas para distribuir com a comunidade. A gente fez parceria aqui com o Quaresma, ele fez um termo de ajuste aí com o Ministério Público para plantar mudas de árvore aqui na beira-rio. Então, em contrapartida, ele doou o carrinho de mão, terra vegetal, sacos para o projeto. Esses sombritos que hoje nós temos aí fazendo a cobertura para diminuir a insolação, isso tudo foi fruto da parceria. Nós estamos agora com uma parceria com Terras Altas, esse condomínio novo que está aqui. Eles vão fazer o plantio agora de uma quantidade de mudas lá nas ruas, é um condomínio de terra todo dividido e vai ser todo arborizado com mudas aqui do Adota. Mas em contrapartida eles também fizeram a doação dos sacos. Mas assim, eu vou falar de um dado aqui importante para vocês. Aquele conjunto lá, vizinho à rodoviária nova, que eu esqueci o nome, eu acho que é Cajueiro. Não, ele é aquele conjunto do lado, por trás da rodoviária, é o nome de uma pessoa. Não, esqueci o nome, mas aquele condomínio, aquele conjunto, quando foi construído, não tinha nenhuma árvore. Eles fizeram terraplanagem, derrubaram tudo. Fizeram as casas e tudo, ou seja, não tinha uma árvore lá. Quando as casas foram inauguradas, o pessoal começou a morar.
E aí na época nós fizemos uma parceria com o Rotary Club. Na época a professora Maria, que era arquiteta, hoje ela está aposentada, ela veio para cá, trouxe a ideia e nós abraçamos. Então fomos para lá plantar oitim nas avenidas, nas ruas e outras plantas que nós tínhamos aqui à disposição. Isso em 2010, 2011. Se você observar hoje, 12, 13, 15 anos depois, um dia que você for na rodoviária, estiver na rodoviária, olhe para aquele conjunto e veja como ele está verde, está arborizado. Isso é um exemplo. Tem esse outro aqui, Conviver? Não, conviver não. Tem mudas que o pessoal leva, mas esse outro aqui, depois do Filadélfia, tem o Zé Pereira. Esse conjunto também, ele foi todo desmatado. As árvores que tem lá foi daqui do campus, do viveiro nosso aqui do Adote. Professor, qual a sensação que você tem ao ver aqui no Instituto as plantas que você plantou há 10, 15 anos atrás, botando frutos e grandes, deixando a escola mais bonita? Não, é uma alegria grande, né? Porque a gente está contribuindo para melhorar, primeiro, o ambiente nosso, porque vocês sabem, um clima quente como o nosso, a gente só derruba uma árvore se for mesmo necessário. Mas assim, hoje a escola está bem arborizada, esses blocos, entre os blocos, a gente não podia plantar árvore, plantamos plantas menores, acerola, os pés de ata, entendeu? Pés de goiaba que tem um crescimento menor. Então a escola hoje está bem arborizada, ainda dá para fazer mais ainda a arborização nesse terreno novo, mas assim, não fez ainda porque tem a questão da construção, como é que vai ser esses blocos. Então não vai se plantar uma coisa para futuramente ter que tirar, né? Então tem que ter todo o planejamento. Mas o principal nós estamos fazendo, que é colocar nas mãos das pessoas essas mudas para elas mudarem. Então essas plantas aqui, essas árvores, elas são nativas e frutíferas. Então aqui é comum chegar diariamente pessoas para plantar nas suas chácaras, nos seus sítios, em fazendas, nas suas residências, em escolas. Então a gente faz muda hoje, entendeu? O projeto nosso aqui é para 10 mil mudas por ano. Então, ao longo desse tempo, nós já distribuímos em torno de 200 mil mudas de árvore por aí afora. Muitas não foram plantadas, algumas não foram, porque as pessoas sem conhecimento acabam perdendo. Mas o fato é, onde você anda, você chega na beira do rio, você vê árvores, você chega no Barão, você vê quantas árvores foram plantadas desse projeto, dessa iniciativa aqui. A gente fica satisfeito porque está vendo que está mudando. Aqui o pessoal terceirizado, quando ia capinar, eles capinavam tudo. Eles não tinham noção do valor do que era uma árvore. É tanto que esses IPs aqui, nessa parte de baixo do estacionamento, entre a biblioteca e o bloco novo, esses IPs amarelos que tem aqui, na época era tudo pequeno. E quando eles iam roçar, eu digo, deixa esses aí, pode deixar que isso aí é o IP. Ele não conhecia. E aí foram e hoje estão grandes, já estão na época da floração, fica a coisa mais linda, né? Esses brancos aqui, entendeu? Então isso aí mudou a conscientização também dos servidores e também dos alunos, que esse é o foco. Esse projeto aqui mudou, né? Principalmente a conscientização dos nossos alunos, dos servidores, da comunidade geral, que nós temos que preservar o meio ambiente. Contribuir com a arborização, manter o que já existe e procurar, né, arborizar mais, inclusive as cidades. A cidade de Floriano, você vê, tem avenidas nuas, podendo ter um projeto de arborização nessas avenidas. Agora precisa da iniciativa, né, do poder público, e também é um compromisso de plantar uma muda e de regar, de cuidar, entendeu? A gente quer, com esse projeto, despertar nesses municípios, nas secretarias municipais, que eles adotem também essa ideia, para que a gente possa multiplicar mais mudas de plantas, de árvores, na nossa cidade e no meio ambiente, contribuindo assim para manter a fauna, a flora, né? E melhorar a beleza, né, da nossa cidade, das nossas casas,
que até valoriza, né? Você vê uma casa arborizada, um espaço arborizado, valoriza financeiramente e também em todos os sentidos. Você vai ter uma área menos calor, né? Você vai ter a presença de ar, de pássaros, né? Você vai produzir também alimento. Quem vai se beneficiar com o plantio de árvores? Tanto as pessoas como os animais. Olá, estamos aqui apresentando o projeto IP na cidade. A gente realizou esse projeto em 2021, parceria IFPI e Rotary, onde foram plantados 22 pés de IP branco. E agora em 2023 a gente plantou mais uma quantidade significativa, que tem em torno agora de 80 pés de IP branco aqui na calçada do Instituto Federal, que futuramente formará um paredão florido de flores brancas, que será muito gratificante a gente ver esses IP florescendo. Então é importante a gente criar esse ambiente ecológico na nossa cidade. Cada um adquirir uma muda no projeto Adote uma Árvore. Isso vai trazer o quê? Vai trazer benefícios para que o meio ambiente possa se desenvolver, que nós possamos diminuir a intensidade do calor, ter um local sombreado para a gente poder descansar, quem está a pé. Então é importante a gente cuidar da vegetação, da nossa plantio de árvores na cidade, né? Então a gente tem que ter uma cidade que seja arborizada e que traga essa importante questão do meio ambiente, esteja latente na mente de cada um, para que a gente possa respeitar e preservar, e o plantio para aprimorar. Na verdade, foi crescendo as doações e nós chegamos a fazer ainda 18.500 mudas por ano. E já está chegando uma faixa de quase 200 mil, uma faixa de 190 mil mudas já saiu daqui do projeto. Entendeu? Então hoje, assim, a gente quer que esse projeto ele continue, que ele se amplie. A gente sempre fez essas parcerias, a gente sempre ia para as praças, para os bairros, levar esse projeto. Com os assim, alunos, ele também, né? já ganhou nome, né? Então tem, assim, a gente não vê muita a necessidade de semanalmente fazer esse trabalho na praça, como a gente ia. Mas é importante. Agora, assim, tem toda uma logística, a gente precisa de um carro, né, disponível, motorista para ir. Era importante fazer isso nos bairros uma vez por mês, escolher cada bairro e fazer esse trabalho, né? Isso seria bom. Tem pessoas que não tem como vir aqui. Lá, o projeto INDA, elas têm acesso a essas ruas. Entendeu? Então, o projeto tem muitas possibilidades de expansão ainda. Contribui também para a formação dos alunos, né? Esse contato mais íntimo com as plantas. O projeto, a ideia é essa aí, melhorar, né, o comprometimento dos nossos alunos em relação ao meio ambiente, né? Criar esse vínculo, esse respeito. O projeto Adote é um projeto muito importante, né? Onde a gente verifica que a produção é muito boa, né? Um trabalho muito sério, né? Uma coordenação aqui do professor Darley, com apoio técnico e operacional do Jonas, né? Eu, particularmente, já peguei muitas mudas aqui de bacuri, de saputi, né? De jamelão, de oiti, né? Caju, manga, né? Moringa. E, enfim, é um projeto que ele é consolidado como de grande importância, não só para a cidade de Floriano, como para toda a região aqui próxima à cidade de Floriano, e o Instituto está de parabéns, que é um projeto incrível na área de meio ambiente. Bom, pessoal, o projeto Adote uma Árvore, ele é um projeto que ele tem uma grande importância em diversos aspectos, né? Aspectos sociais, aspectos ambientais e também educativos.
A população em si, quando ela adota uma árvore, né, ela passa a despertar uma responsabilidade ambiental nela, né? Onde vai envolver cada vez mais aí a atenção em relação ao cuidado com o meio ambiente, que os moradores vão estar adquirindo com isso. Então, o projeto em si, ele passa a ser um projeto de educação ambiental prático, né? Na verdade, começa a envolver a prática em si da educação ambiental, envolvendo aí comunidades, né, os moradores, os bairros, envolve escolas, e com isso a população, toda a comunidade em geral, eles acabam valorizando em si a importância, que é a importância de uma árvore, né? Com relação à regulação da temperatura, principalmente a gente vive numa região mais quente, então ele passa a valorizar a árvore como regulador de temperatura, habitat de diversos animais, né? Uma microfauna ali, né? Proteção de solo também, aumento da infiltração de água, de chuva, diminuindo essa incidência até mesmo de enxurradas. Então, acaba valorizando essa importância. E com isso, a comunidade, ela também se sente com uma participação ativa na transformação do bairro, né? Então, é como o indivíduo se envolve cada vez mais nessa transformação aí desse bairro, contribuindo aí principalmente para as questões aí ambientais do bairro. Bom dia, gente. Eu sou Ana Bia, do 2º ano de Meio Ambiente. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância do Adote uma Árvore. É muito importante porque contribui para a arborização da cidade, porque o Adote tem parceria com a Prefeitura e com a Secretaria de Meio Ambiente Floriano. Então eles distribuem mudas para serem colocadas pela cidade e contribuir no meio ambiente. Também é muito importante para o curso de meio ambiente que é oferecido pelo Instituto, porque ocorre aulas práticas e diversas demonstrações de plantas aqui no Adote. Oi gente, me chamo Isabela, sou aluna do 2º ano de Meio Ambiente e como participante do Adote uma Árvore eu vim falar um pouquinho sobre a importância dele. Acredito que não tem importância só ambiental, mas também no eixo social. Haja vista que quando ocorre essa interação entre a sociedade e o meio ambiente, acontece um envolvimento maior e se torna mais forte e também ocasiona uma educação ambiental voltada à atualidade. No meio ambiente tem algumas coisas que a prática de ações sustentáveis, como o plantio de uma árvore, ele vai ocasionar impactos, sejam eles positivos para o meio ambiente em si ou também para a sociedade do local. Uma coisa que eu acredito que seja muito importante destacar aqui é essa questão que quanto mais o plantio de uma árvore, melhora a temperatura do local ou até mesmo o clima. Haja vista que ocorre esse fluxo do ar e é muito importante em locais que tem a poluição muito forte, em cidades que a poluição ela seja maior do que em outras. Outra coisa também é essa questão mais da estética, voltado mais para a estética do local, por questões mesmo de, aqui como no Instituto Federal Campus Floriano, é muito arborizado aqui e ocorre que essa questão do ar, ele se torna mais adequado para se estar do que um que não há. E também é muito importante destacar essa questão da fauna e da flora, porque ele estimula o desenvolvimento da biodiversidade e do ecossistema em si. Porque quanto mais flora um local estiver, no caso voltado ao plantio de uma árvore, mais uma espécie ela pode estar adequada a se desenvolver. Um habitat ele se torna mais próprio do que quando não tem nenhum. Então eu acredito que é uma coisa bem importante a se destacar e também a se valorizar. Voltando assim para o meio social, o que acontece é porque a gente observa, é bem importante também se destacar, porque tem algumas pessoas que não valorizam o cuidado com o meio ambiente na atualidade. E é uma coisa que precisa ser muito destacada e é uma pauta que precisa ser voltada, e projetos como esse, como o Adote uma Árvore, ele vai estimular isso, vai estimular um cuidado maior, a um olhar maior, uma necessidade que deve ser apontada e deve ser melhorada na sociedade. E é isso, gente. Obrigada.
nós começamos com o Jonas lá na Guarita ali, debaixo daquela mamoranga, fazendo mudas ali, porque nós íamos arborizar o campus e não tinha mudas. Não tinha muda, a gente ia para Teresina, né? Maior dificuldade para receber as doações de mudas, então resolvemos fazer nossas mudas aqui e plantar no campo. A gente começou lá debaixo da mamoranga, plantando uns 8 dias, aprendendo, e fomos, e depois, 2008, 2010, criamos a marca e veio para aqui, para esse espaço. Funcionou aqui, está funcionando até hoje. Mas o projeto tem a cara do João, é o dedo aí do João. Isso aí a gente mostra que na vida, quem gosta do que faz, o sucesso está garantido. Aqui, por que é que esse projeto deu certo? Continua dando certo? Tem à frente pessoas que gostam, que assumiram essa responsabilidade, faz o que gosta e não tem que der. Assim como na vida profissional de cada um de vocês, quando for escolher uma profissão, escolha uma profissão que vocês gostam, não escolha uma atividade por dinheiro, porque dinheiro não vai trazer felicidade. Porque se trouxesse felicidade, o pessoal que tem dinheiro não suicidava, não vivia ansioso, não vivia depressivo, né? Verdade. Então, escolha uma atividade que vocês gostem primeiro. O dinheiro é consequência. Entendeu? E o Jonas, por ser agricultor, apicultor, ter toda uma ligação com o campo, como eu também, que eu fui da roça, eu fui criado dentro fiz tudo em roça, todo serviço de roça eu fiz. E aprendi e hoje gosto dessas árvores aqui. Estamos nessa sombra por quê? Por causa do adoto uma árvore. Primeiro nós demos o exemplo e para poder as pessoas verem levar para suas casas, residência, praça, cidade, né? Os bairros, para as ruas, e tá aí. E aqui eu queria deixar o meu agradecimento maior ao seu Jonas, por apesar de não ter sido um tempo muito longo de vivência, mas agradeço desde já todos os ensinamentos passados por nós até aqui e também pelo incentivo e investimento no projeto. Muito obrigada e eu espero que sua caminhada a partir desse momento seja incrível. O Jonas ele vai se afastar do Instituto, né? Ele trabalha aqui já há cerca de 20 anos e agora, já que chegou a aposentadoria dele, vai seguir lá para Oeiras, né? Interior de Oeiras, cuidar lá dos afazeres dele, né? O Jonas também, além de ser um agricultor nato, também é apicultor, né? E é produtor de mel e vai fazer muita falta, mas como o professor Darley falou, né? É a vida que segue, o trabalho tem que ser continuado por outras pessoas, né? O Jonas ele fez história aqui no Instituto, né? O projeto ADOT, coordenador do professor Darley, ele foi entregue ao Jonas, né? Essa responsabilidade. O Jonas sempre se preocupou e assumiu com muito profissionalismo. É tanto que ele está deixando já aqui, anotado aqui uma sugestão de produção, né? De quantidade de produção, de novas mudas, né? Porque a pessoa que vai entrar tem que entrar com o mesmo afinco, sabendo, né? Então o Jonas já vai deixar essa pessoa orientada, né? Já com a função de dar seguimento, porque esse projeto aqui, como eu falei, é um projeto consolidado, que ele agrega valor ao nome do Campus Floriano e ele não pode parar. E de fato, ele não vai parar e vai continuar sendo o sucesso que é. O projeto ADOT, ele é reconhecido, na verdade, é no Piauí todo, não é só aqui em Floriano. É um grande projeto a favor do meio ambiente.